Olá, hoje nós mais um dia, Mateus 13, a leitura da Bíblia, diferenciada, vindo direto do coração do Senhor para nossas vidas. Em Mateus 13, hoje nós vamos entrar na reflexão para saber por que Deus ainda não respondeu a minha oração, a sua oração. Que Jesus quer ensinar ao seu coração? Antes de começarmos a nossa reflexão de hoje, eu quero convidar você a quietar o seu coração por alguns instantes. Talvez você tenha chegado até esse vídeo cansada de esperar uma resposta de Deus. Talvez você esteja orando há meses ou até anos por um milagre que ainda não aconteceu. Hoje, Jesus quer falar ao seu coração através de Mateus 13. E nesse primeiro tempo, nós vamos orar. Eu quero orar com você, por você. Pai amado, obrigada por mais este encontro com a Tua Palavra. Nós sabemos que a Bíblia não é apenas um livro, mas a Tua voz falando conosco. Hoje, abre os nossos olhos para entendermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Cura as feridas escondidas, fortalece a nossa fé e dá esperança para quem pensa que já esperou tempo demais. Em o nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Amiga, existe uma pergunta que machuca muitas mulheres. Será que Deus se esqueceu de mim? Essa é a pergunta. Será que Deus se esqueceu de mim? Talvez você nunca tenha falado isso em voz alta, mas já pensou em quanto chorava sozinha no travesseiro? Você vê outras pessoas recebendo bênçãos, casando, realizando sonhos, vendo a família restaurada, enquanto a sua oração parece não sair do lugar. É exatamente nesse momento que Mateus 13 começa a falar conosco. Nesse capítulo, Jesus passa a ensinar através de parábolas. Parábolas eram histórias simples que escondiam verdades profundas sobre o reino de Deus. E a primeira delas é uma das mais conhecidas da Bíblia, a parábola do semeador. Jesus fala de um homem que saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes, algumas caíram à beira do caminho. Outras caíram em solo pedregoso. Algumas caíram em espinhos. E outras caíram em boa terra, produzindo frutos em abundância. À primeira vista, parece apenas uma história sobre agricultura. Mas Jesus estava falando sobre o nosso coração. A semente representa a palavra de Deus. O solo representa a maneira como cada pessoa recebe essa palavra. E aqui existe uma pergunta que precisamos fazer. Como está o meu coração hoje? Porque muitas vezes queremos que Deus transforme a nossa vida, mas não permitimos que Ele transforme primeiro o nosso interior. Talvez você esteja ouvindo mensagens todos os dias. Assista devocionais. Leia a Bíblia. Ore. Talvez você esteja escutando todos os dias isso. Alguém dizendo para você, assista devocionais. Leia a Bíblia, ore, mas ainda existe algo endurecido dentro de você. Pode ser uma mágoa, uma decepção, uma culpa, ou uma ferida causada por alguém que você ama, ou que você amava. Jesus explica que algumas sementes caem à beira do caminho e logo são levadas. Isso acontece quando ouvimos a palavra, mas não permitimos que ela entre verdadeiramente no nosso coração. E como alguém que escuta uma mensagem de esperança, mas continua acreditando mais nas mentiras do medo do que nas promessas de Deus. Quantas mulheres vivem assim?
Elas sabem que Deus as ama, mas continuam se sentindo sem valor. Sabem que Deus perdoa, mas continuam vivendo presas ao passado. Sabem que Deus cuida, mas passam as noites consumidas pela ansiedade. Depois, Jesus fala das sementes que caíram sobre pedras. Elas nasceram rapidamente, mas não criaram raízes. Quando o sol apareceu, secaram. Isso representa pessoas que recebem a palavra com alegria, mas desistem diante da primeira dificuldade. Minha amiga, a fé verdadeira cria raízes antes de produzir frutos. E raízes crescem em silêncio. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém percebe. Mas é exatamente ali, escondida debaixo da terra, que a árvore está sendo preparada para suportar as tempestades. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está fortalecendo suas raízes. Enquanto você acha que perdeu tempo, Deus está preparando você para aquilo que pediu em oração. Porque Deus nunca entrega um propósito antes de preparar o coração para sustentá-lo. Talvez a demora que tanto machuca você seja justamente a misericórdia de Deus, evitando que você receba algo antes da hora. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso e essa palavra é perfeita para nós. E Jesus continua explicando a parábola e nos mostra que existe um terceiro tipo de solo, aquele onde a semente cai entre os espinhos. Diferente das outras, essa semente até consegue nascer. Ela começa a crescer, mostra sinais de vida, mas logo é sufocada pelos espinhos. Perceba que o problema aqui não foi a falta da palavra. A semente era boa. O problema era aquilo que crescia ao redor dela, e talvez essa seja uma das maiores lutas da mulher cristã nos dias de hoje. Jesus explica que esses espinhos representam as preocupações desta vida e o engano das riquezas. Em outras palavras, existem coisas que vão ocupando tanto espaço dentro do nosso coração que, aos poucos, a voz de Deus começa a ficar abafada. Não é que deixamos de amar o Senhor, apenas passamos a viver tão cansadas, tão preocupadas e tão sobrecarregadas que já não conseguimos mais ouvi-lo como antes. Talvez você esteja vivendo exatamente essa realidade. Você acorda cedo, prepara o café, organiza a casa, trabalha fora ou dentro de casa, cuida dos filhos, responde mensagens, resolve problemas, paga contas, enfrenta trânsito, tenta administrar a vida financeira e quando percebe, o dia terminou. Então você se deita na cama completamente já exausta e pensa: hoje eu nem consegui conversar com Deus direito. Aos poucos, os espinhos vão crescendo, não porque você deixou de amar a Deus, mas porque a vida começou a ocupar o lugar que pertence somente a Ele. Jesus não está dizendo que trabalhar é errado, cuidar da família é errado, ou buscar uma vida melhor é errado. O que Ele está ensinando é que nenhuma dessas coisas pode ocupar o centro da nossa vida. Quando tudo gira em torno das preocupações, sobra pouco espaço para a paz. E uma mulher sem paz começa a viver apenas sobrevivendo, quando Deus a chamou para viver com esperança. Talvez você tenha chegado até esse vídeo sentindo exatamente isso. Você ama a sua família, mas está cansada. Ama os seus filhos, mas sente culpa por achar que nunca faz o suficiente. Ama o seu marido, mas carrega mágoas que nunca conseguiu colocar para fora. Ama a Deus, mas sente que sua fé esfriou. E sabe o que é mais bonito? Jesus não condena você por isso. Ele apenas mostra onde estão os espinhos, porque deseja arrancá-los antes que eles sufoquem aquilo que ele mesmo plantou no seu coração. Então Jesus fala sobre a boa terra.
Esse é o coração que recebe a palavra, compreende aquilo que Deus está dizendo e permite que essa verdade transforme a sua vida. Não significa uma pessoa perfeita, significa alguém que continua permitindo que Deus trabalhe dentro dela todos os dias. E por isso que algumas sementes produzem 30, outras 60 e outras 100 por um. Cada processo é diferente, mas todas produzem frutos quando permanecem ligadas ao Senhor. Minha amiga, talvez você esteja comparando a sua caminhada com a caminhada de outras mulheres. Você olha para alguém que parece ter uma fé inabalável, uma família perfeita, filhos obedientes, um casamento feliz e pensa que Deus a ama mais do que ama você. Mas Mateus 13 nos lembra que Deus não compara colheitas. Ele conhece o tempo de cada semente. O agricultor não desenterra uma semente todos os dias para ver se ela está crescendo. Ele espera, ele confia, ele continua cuidando da terra. Assim também faz o nosso Pai. Depois disso, os discípulos perguntaram a Jesus por que ele começou a ensinar por parábolas. A resposta nos ensina algo profundo. Nem todo mundo que ouve a palavra está disposto a permitir que ela transforme o coração. Algumas pessoas escutam apenas com os ouvidos, outras escutam com a alma. É por isso que duas pessoas podem ouvir a mesma mensagem e sair completamente diferentes. Talvez você já tenha passado por isso dentro da sua própria casa. Você ouviu uma palavra que renovou completamente a sua esperança, mas outra pessoa ouviu exatamente a mesma mensagem e disse que não sentiu nada. Isso acontece porque a transformação não depende apenas da semente, depende também da disposição do coração em recebê-la. Hoje eu quero fazer uma pergunta muito sincera para você. Quando você abre a Bíblia, você procura apenas uma resposta para um problema específico ou permite que Deus transforme quem você é? Existe uma diferença enorme entre buscar uma solução e buscar um relacionamento com o Senhor. Muitas vezes queremos que Deus mude as circunstâncias, enquanto Ele está trabalhando primeiro dentro do nosso coração. Em seguida, Jesus conta outra parábola, a do joio e do trigo. Um homem planta boa semente em seu campo, mas durante a noite um inimigo espalha joio entre o trigo. Quando as plantas começam a crescer, os servos percebem o problema e perguntam se deve arrancar o joio imediatamente. A resposta do dono do campo surpreende. Não, deixem que cresçam juntos até a colheita. Essa parábola responde a uma pergunta que muitas mulheres fazem. Se Deus é tão bom, por que existe tanta maldade? Por que pessoas que fazem o mal parecem prosperar? Por que quem tenta viver corretamente muitas vezes sofre tanto? Jesus mostra que vivemos em um mundo onde o trigo e o joio crescem lado a lado por um tempo. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Apenas significa que o julgamento pertence a Ele, não a nós. Talvez alguém tenha machucado você profundamente. Talvez tenham mentido a seu respeito, traído sua confiança ou destruído algo precioso na sua vida. O desejo natural é querer que Deus resolva tudo imediatamente. Mas Mateus 13 nos ensina que Deus vê muito além do que nós conseguimos enxergar. Enquanto nós olhamos apenas para o presente, Ele já conhece o final da história. Quantas vezes queremos arrancar pessoas da nossa vida antes que Deus termine de trabalhar em nós? Quantas vezes pedimos justiça quando, na verdade, Deus também está usando aquela situação para fortalecer nossa fé, ensinar perdão e moldar o nosso caráter? Isso não significa aceitar o mal como algo bom. Significa confiar que nenhuma injustiça ficará escondida para sempre diante dos olhos do Senhor. Enquanto você espera a resposta de Deus, lembre-se de uma verdade que atravessa todo Mateus 13.
Deus trabalha muito antes de nós conseguirmos enxergar os resultados. Deus trabalha muito antes de nós conseguirmos enxergar os resultados. Assim como uma semente cresce debaixo da terra, longe dos nossos olhos, o Senhor também está agindo no silêncio. O fato de você ainda não ver a resposta não significa que Ele parou de agir. Muito pelo contrário. Talvez o maior milagre esteja sendo preparado exatamente agora, enquanto você continua confiando nele. Depois da parábola do joio e do trigo, Jesus conta duas parábolas muito pequenas, mas que carregam um significado enorme: a do grão de mostarda e a do fermento. À primeira vista parecem histórias simples, mas elas respondem uma das maiores angústias que carregamos quando olhamos para a nossa vida e pensamos: Senhor, que alguma coisa ainda vai mudar? Aliás, será que alguma coisa ainda vai mudar? Jesus queria mostrar que Deus gosta de começar pelas pequenas coisas, aquelas que quase ninguém percebe. O grão de mostarda era uma das menores sementes conhecidas pelo povo daquela época. Quem olhasse para ela jamais imaginaria que dali surgiria uma árvore capaz de abrigar pássaros em seus galhos. E talvez seja exatamente assim que você esteja olhando para a sua vida hoje. Você vê apenas uma pequena fé, uma oração tímida, um sonho quase apagado ou uma esperança que parece muito fraca para produzir qualquer resultado. Mas Deus nunca mediu o tamanho de um milagre pelo tamanho daquilo que você enxerga. Ele sempre trabalhou a partir do improvável. Foi assim com Davi, que era apenas um pastor quando foi escolhido para ser rei. Foi assim com Maria, uma jovem simples escolhida para dar à luz o Salvador. Foi assim com os discípulos, homens comuns que mudaram a história do mundo. E talvez seja assim também com você. Às vezes pensamos que Deus só pode fazer algo grandioso através de pessoas extraordinárias. Mas Mateus 13 nos lembra que Deus transforma pequenas sementes em grandes árvores. Isso significa que a oração que você fez chorando no seu quarto pode ser a semente de uma transformação que alcançará toda a sua família. A decisão de voltar a ler a Bíblia pode parecer pequena hoje, mas pode mudar completamente a maneira como seus filhos enxergarão a fé amanhã. Nunca despreze os pequenos começos. O inimigo gosta de convencer você de que não vale a pena continuar porque ainda não vê resultados. Deus, porém, trabalha de maneira diferente. Ele vê potencial onde nós enxergamos apenas limitações. Ele vê uma árvore onde nós ainda enxergamos apenas uma semente. Logo depois, Jesus fala do fermento colocado na massa. O fermento é pequeno, quase invisível, mas aos poucos transforma toda a massa. Essa é uma imagem linda da obra de Deus dentro de nós. Quando entregamos a vida ao Senhor, nem tudo muda de uma vez. A transformação acontece pouco a pouco, dia após dia, enquanto Deus trabalha no silêncio. Talvez você esteja frustrada porque ainda luta contra os mesmos medos, as mesmas inseguranças ou as mesmas dificuldades emocionais. Você olha para si mesmo e pensa: será que eu nunca vou mudar? Mas a transformação de Deus não acontece da noite para o dia. Assim como o fermento age sem fazer barulho, o Espírito Santo também trabalha dentro de nós de forma constante, mesmo quando não percebemos. É por isso que você não deve desistir de si mesma. Deus ainda está trabalhando. Talvez você não seja a mulher que gostaria de ser, mas também já não é a mesma mulher que era quando começou a caminhar com Cristo. E isso já é uma prova de que Ele continua agindo. Em seguida, Mateus nos diz que Jesus explica essas coisas através de parábolas para cumprir aquilo que havia sido anunciado pelos profetas. Isso nos lembra que Deus nunca perde o controle da história. Tudo o que aconteceu na vida de Jesus já faz parte de um plano muito maior. Da mesma forma, a sua história também não está acontecendo por acaso. Existem capítulos que você ainda não entendeu, que você ainda não entende.
Existem portas que se fecharam sem explicação. Existem despedidas que machucaram profundamente. Existem lágrimas que ninguém viu, mas Deus continua escrevendo uma história que só será compreendida completamente quando olharmos para trás e enxergarmos como Ele esteve presente em cada detalhe. Depois, Jesus explica aos discípulos a parábola do joio. Ele mostra que o semeador é o Filho do Homem, que o campo representa o mundo, que a boa semente são os filhos do reino e que o joio representa aqueles que rejeitam a Deus. O mais importante aqui é perceber que haverá um tempo de separação. O mal não vencerá para sempre. Deus é justo e no tempo certo fará todas as coisas. Essa verdade traz descanso para um coração cansado de tantas injustiças. Quantas vezes você viu pessoas mentindo, enganando ou ferindo outras e parecia que nada acontecia? Quantas vezes você tentou fazer o certo e, mesmo assim, foi a que mais sofreu? Mas, em Mateus 13, nos lembra que a justiça definitiva não está nas mãos dos homens. Ela pertence ao Senhor. Isso significa que você não precisa viver alimentando vingança, não precisa gastar suas forças tentando provar para todos que estava certa. Deus conhece a verdade, Ele conhece as lágrimas que caíram quando ninguém estava olhando, Ele conhece as palavras que machucaram você e Ele também conhece a fidelidade do seu coração. Talvez hoje Deus esteja convidando você a descansar justamente nessa certeza. Nem toda resposta virá das pessoas, nem toda ferida será reconhecida por quem a causou. Mas existe um Deus que vê tudo e nada escapa aos seus olhos. Quando entregamos nossa dor a Ele, deixamos de carregar um peso que nunca foi nosso. Jesus então conta outra parábola, a do tesouro escondido. Um homem encontra um tesouro em um campo e, cheio de alegria, vende tudo o que possui para comprar aquele campo. Em seguida, ele fala do negociante que encontra uma pérola de grande valor e também vende tudo para possuí-la. As duas histórias apontam para a mesma verdade. Nada neste mundo é mais valioso do que fazer parte do reino de Deus. Vivemos em uma sociedade que mede o valor de uma mulher pelo que ela conquista, pela aparência que mantém, pelo dinheiro que possui ou pela aprovação que recebe. Mas Jesus nos ensina que o verdadeiro tesouro não está nessas coisas. O maior presente que alguém pode receber é viver em comunhão com Deus. Talvez você tenha perdido muitas coisas ao longo da vida. Talvez tenha perdido oportunidades, amizades, sonhos ou pessoas que amava. Essas perdas doem e Deus sabe disso. Mas quando encontramos Cristo, descobrimos que existe um tesouro que ninguém pode tirar de nós. A certeza de que pertencemos ao Senhor e de que nossa esperança não termina nesta vida. Essa certeza muda completamente a maneira como enfrentamos os dias difíceis, porque quando sabemos que Deus está conosco, a tempestade deixa de ser um sinal de abandono e passa a ser apenas uma etapa da caminhada. Minha amiga, se existe uma mensagem que atravessa todo Mateus 13 é esta: não desista porque você ainda não está vendo a colheita. Deus trabalha no tempo da semente, no tempo das raízes e no tempo do fruto. E cada um desses tempos é importante. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente o tempo das raízes. É um tempo silencioso, escondido, onde parece que nada acontece. Mas é justamente nesse lugar que Deus fortalece sua fé, cura suas feridas e prepara você para receber aquilo que tem pedido em oração. Continue confiando, continue orando, continue semeando amor, mesmo quando não recebe amor de volta. Continue plantando esperança, mesmo quando o ambiente parece seco. Continue buscando a Deus, mesmo quando as respostas ainda não chegaram, porque o agricultor nunca abandona o campo antes da colheita. E o nosso Deus é o melhor agricultor que existe. Ele conhece cada semente que plantou em seu coração.
Ele sabe exatamente o dia em que cada promessa florescerá. Nenhuma oração feita com sinceridade é esquecida. Nenhuma lágrima derramada diante dele cai em vão. Se hoje você se sente pequena como um grão de mostarda, lembre-se de que Deus enxerga a árvore que você ainda não consegue ver. Se você se sente escondida como uma semente debaixo da terra, lembre-se de que é justamente ali que a vida está sendo formada. Não permita que a demora faça você duvidar do amor de Deus. O silêncio dele nunca significou ausência. Muitas vezes, o silêncio é o lugar onde os maiores milagres começam a crescer. E antes de encerrarmos esta reflexão, guarde esta verdade no seu coração. A colheita sempre chega para quem permanece nas mãos do agricultor. Talvez não no seu tempo, mas certamente ao tempo perfeito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de terminarmos e começarmos a ler nosso capítulo 3, irmãs, mulheres de Deus, não é simplesmente uma leitura, não é simplesmente um vídeo, é algo ensinando vocês o verdadeiro olhar de Deus para a sua vida. Veja o vídeo todo. Não bote para ir mais rápido, ou não leia, não escute todo, porque no final tem a parte mais importante, que é a leitura da palavra, sem interrupções, que é o que realmente você precisa. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos estar constantemente lendo a palavra de Deus. Então eu peço a você que você não pule, que você não acelere o vídeo, mas que você escute com calma, porque vai ser de grande valia para a sua vida. É a palavra de Deus, e do jeito que nós estamos lendo aqui, como eu já falei, foi do coração do Senhor, e eu creio que você vai ser curada, tratada, lendo comigo dessa forma. Como eu ia dizendo, antes da gente terminar a nossa reflexão, eu quero que você feche os olhos por um instante e pense em tudo que Jesus nos ensinou neste capítulo. Perceba que do começo ao fim de Mateus 13, ele fala sobre sementes, crescimento, espera, colheita e transformação. Nenhuma dessas coisas acontece de um dia para o outro. Deus está nos ensinando que a vida espiritual não é construída à pressa, mas na perseverança. E talvez essa seja exatamente a resposta que você precisava ouvir hoje. Você não está atrasada, você não foi esquecida, você apenas está vivendo um processo que Deus conhece perfeitamente. Nós vivemos em uma geração que quer tudo imediatamente. Se fazemos uma oração hoje, queremos a resposta amanhã. Se começamos um propósito, queremos ver mudanças na mesma semana. Mas Deus trabalha de uma maneira completamente diferente. Ele não está apenas interessado em entregar a bênção que você pediu. Antes disso, Ele deseja formar dentro de você um coração capaz de administrar essa bênção sem se afastar dele. É por isso que muitas respostas parecem demoradas. Deus ama você demais para entregar algo antes que o seu coração esteja preparado. Talvez, enquanto você ouvir esta mensagem, tenha percebido que o seu coração se parece mais com um terreno cheio de espinhos do que com uma boa terra. Talvez você tenha identificado preocupações que tomaram conta da sua mente, medos que cresceram silenciosamente ou mágoas que nunca foram tratadas. A boa notícia é que Jesus não contou essa parábola para nos condenar. Ele contou para nos mostrar que existe esperança. Um agricultor nunca abandona a terra porque encontrou espinhos. Ele limpa a terra, ele cuida da terra, ele trabalha nela, e Deus continua trabalhando no seu coração. Quem sabe você esteja cansada de lutar contra a ansiedade. Você acorda já pensando nas contas, na saúde, nos filhos, no casamento, no futuro.
Parece que sua mente nunca descansa. Mas Jesus está mostrando que a ansiedade é um dos espinhos que sufocam a palavra. Ela rouba a paz, rouba o sono e rouba a alegria de viver o hoje. O Senhor não quer apenas aliviar os seus problemas. Ele quer libertar o seu coração para que você consiga confiar nele, mesmo quando ainda não vê a solução. Talvez outra mulher esteja assistindo a este vídeo carregando uma culpa enorme. Você olha para o passado e pensa que perdeu oportunidades. Tomou decisões erradas ou falhou como mãe, esposa ou filha. Mas o agricultor não joga fora uma terra porque ela ficou improdutiva por um tempo. Ele volta, prepara novamente o solo e planta outra vez. É isso que Deus faz conosco. Enquanto houver vida, haverá oportunidade de recomeçar. Uma das maiores mentiras que o inimigo tenta colocar na mente das mulheres é esta: agora é tarde demais. Tarde demais para mudar, tarde demais para sonhar, tarde demais para reconstruir a família, tarde demais para voltar a servir a Deus. Mas essa mentira nunca veio do Senhor. Em toda a Bíblia vemos um Deus especialista em recomeços. E Mateus 13 mostra exatamente isso. Deus continua semeando, mesmo em terras que pareciam perdidas. Eu também quero falar com você que está esperando alguém voltar para Jesus. Talvez seja um filho, uma filha, um marido, um irmão ou uma pessoa que você ama profundamente. Você ora há tanto tempo que já não sabe mais o que dizer. Parece que suas orações batem no teto e voltam. Mas lembre-se de uma coisa: quando uma semente é plantada, durante muito tempo não vemos absolutamente nada. Isso não significa que ela morreu. Significa apenas que ela está criando raízes. Continue orando, continue confiando. Deus sabe exatamente onde esta pessoa está. E a palavra dele continua tendo poder para alcançar os corações mais endurecidos. Talvez você hoje tenha percebido que está vivendo o tempo da semente. E eu sei que esse tempo dói. Dói porque ninguém aplaude quem está plantando. Todos gostam da colheita, mas quase ninguém vê o esforço de quem passou meses preparando a terra. Talvez ninguém reconheça tudo que você faz pela sua família. Talvez ninguém agradeça os sacrifícios que você faz todos os dias, mas Deus vê. O Senhor nunca desperdiça uma única semente plantada em amor. Quando Jesus terminou de ensinar essas parábolas, ele não estava apenas falando sobre a agricultura, ele estava revelando o coração do Pai. Um Deus paciente, um Deus que espera o tempo certo, um Deus que cuida da terra diariamente, um Deus que não desiste daquilo que plantou. Se Deus não desistiu da obra que começou em você, por que você desistiria de si mesma? Por isso, minha amiga, saia deste vídeo levando uma certeza dentro do seu coração. Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso. O silêncio nunca foi um sinal de abandono. Muitas vezes ele é apenas um ambiente onde as raízes estão crescendo. E são justamente essas raízes profundas que sustentarão a grande colheita que Deus preparou para a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado por tudo que aprendemos em Mateus 13. Obrigado porque o Senhor nos mostrou que cada processo tem um propósito e que nenhuma espera é em vão quando caminhamos contigo. Eu quero colocar diante de ti cada mulher que chegou até aqui neste momento. O Senhor conhece aquelas que estão cansadas de esperar, aquelas que choram em silêncio e aquelas que perderam a esperança e aquelas que sentem que a vida parou. Hoje eu te peço, visita cada coração com a tua paz. Arranca os espinhos da ansiedade, do medo, da culpa, da comparação e da incredulidade. Prepara o nosso coração para ser uma boa terra, onde a tua palavra possa criar raízes profundas e produzir frutos que permaneçam. Dá forças para quem pensa em desistir, renova a fé daquelas que já não conseguem enxergar a saída.
Consola quem está vivendo em luto, restaura famílias, fortalece casamentos, alcança os filhos que estão distantes e faz florescer novamente os sonhos que pareciam mortos. Senhor, ensina-nos a confiar no Teu tempo, que nunca confundamos o Teu silêncio com o abandono. Ajuda-nos a lembrar que, enquanto esperamos, o Senhor continua trabalhando e que possamos sair daqui hoje com a certeza de que pertencemos ao melhor agricultor que nunca abandona a sua plantação. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, minha amiga. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreve aqui nos comentários: eu vou confiar no tempo de Deus. Eu gosto de ler os comentários e oro por muitas de vocês. O seu testemunho pode ser exatamente a esperança que outra mulher precisa encontrar hoje. E agora, como fazemos em todos os vídeos desta série, vamos fazer a leitura completa de Mateus 13, sem interrupções, permitindo que a palavra de Deus fale diretamente ao nosso coração. Nada substitui ouvir as Escrituras. Se esse estudo abraçou a sua vida, inscreve-se no canal para continuarmos caminhando juntas, capítulo por capítulo, pelo Evangelho de Mateus. Compartilhe este vídeo com outra mulher que esteja vivendo um tempo de espera e deixe o seu comentário. Essas atitudes ajudam o YouTube a entender que mais mulheres precisam receber esta mensagem, fazendo com que a palavra de Deus alcance ainda mais corações sedentos por esperança. Que Deus abençoe a sua vida. Nunca se esqueça, aquilo que Deus plantou em você ainda florescerá no tempo certo. Glória a Deus. E vamos ler nossa palavra, Mateus 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. Verso 5. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábola? 11. Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e convertam, e eu os cure. 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebenta o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. 20.
Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30 por 1. 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. 27. E os seus servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? 28. E ele lhes disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-los? 29. Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a melhor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. 34. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. 17. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. 39. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. 42. E lança-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. 46. E encontrando uma pérola de grande valor, foi vender tudo quanto tinha e comprou-a. 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. 48. E estando cheios, os pescadores a puxam para
à praia. Então, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. 49. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. 51. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. 52. E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. 53. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Glória a Deus. Terminamos por hoje. Espero que vocês escutem todo o conteúdo. E até a próxima, até amanhã, capítulo 14 de Mateus. Tchau, tchau. Cheiro no coração, amo a vida de vocês.